Curso de Química com o professor Fernando Mota. É química pura! Fala, galerinha! Energia, energia, energia! Meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura! E vamos dar continuidade aos nossos modelos atômicos. E hoje falaremos sobre o modelo atômico de Thomson, o famoso pudim de passas ou pudim de ameixas. Galera, olha só. Antes de chegar até aqui, no modelo de Thomson propriamente dito, você precisa estudar, assistir às aulas sobre a descoberta dos elétrons, a descoberta dos prótons, tá bom? Essas duas aulinhas aí sobre a descoberta dos elétrons e a descoberta dos prótons vai te fazer compreender melhor esse modelo atômico aqui. Porque afinal de contas, Dalton criou o modelo da bola de bilhar. Esse modelo não conseguia explicar alguns fenômenos elétricos da matéria, não conseguia. Por isso surgiu um novo modelo proposto por Thomson. Só que o seguinte, ninguém acorda e fala, eu vou montar um modelo atômico. Mota, já entendi, toda aula você fala isso. É para você compreender, galera, que ciência se faz ao longo do tempo, tá? Ninguém fala assim, vou criar isso aqui agora. Pum, não é assim. Então você tem muita gente participando, estudando, pesquisando, criando artigo, divulgando, e o pau quebrando e vai, tá doido, né? Depois que você pega o tempo pronto, parece que é muito fácil, mas esse negócio aqui foi complexo pra caramba. Então bora lá. Então vai lá. Se você não assistiu às aulas, vai lá assistir às aulas sobre a descoberta dos elétrons e a descoberta dos prótons. Pronto. Então o que acontece? Aqui nesse momento, Thomson já sabe da existência de partículas positivas e partículas negativas. Ele já sabe disso. Aí o que acontece? Em 1897, ele determina a relação, ele faz um experimento muito massa, usando também os tubos de Crookes. Ele modifica o tubo de Crookes e ele consegue determinar a relação entre a carga e a massa do elétron, chegando nesse valor aí de 1,76 vezes 10 a oitava coulombs por grama. Então ele faz um experimento do desvio, né? Ele consegue calcular ali o desvio, o ângulo de desvio dos raios catódicos e ele consegue chegar, portanto, nessa relação, tá bom? Aí, em 1898, ele vai sugerir um novo modelo atômico, que é esse modelo aqui, ó, que vocês estão vendo, o famoso pudim de passas ou pudim de ameixas. Por que ele sugeriu esse modelo? Olha lá, presta atenção. Lembra dos experimentos lá do tubo de Crookes, em que se dava uma descarga elétrica e o elétron saía, dando origem aos raios catódicos, que eram, na verdade, o feixe de elétrons? Qual que Thomson pensou? Falou, poxa, eu preciso ter um modelo em que esse elétron ele saia facilmente. Porque naquele tubo de Crookes, o elétron saiu. Então ele sugere, portanto, que uma massa positiva, porque o átomo ele é neutro, o átomo é neutro, tá? Se o átomo é neutro, quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que a quantidade de cargas positivas são iguais às quantidades de cargas negativas. Então, para Thomson, o átomo é neutro. Então, ele é uma esfera positiva, só que esse elétron estava o quê? Espalhado homogeneamente, distribuído aí nesse átomo. De modo que fosse o quê? Fácil arrancar esse elétron. E aí, ficaria o quê? A parte positiva, que deu origem aos raios canais, né? Aos raios canais. Então tá aqui, ó. Então o átomo é uma esfera de massa positiva com elétrons incrustados. E esse átomo, ele é um átomo o quê? Neutro. Galera, o que acontece a partir do modelo de Thomson de interessante para nós aí? Para Dalton, o átomo ele era o quê? Indivisível. A partir do modelo de Thomson, o átomo passa a ser divisível. Inclusive, deveria até ter mudado o nome de átomo, porque átomo significa indivisível, mas manteve-se o nome, tá bom? Então, beleza. O átomo agora ele é o quê? Divisível. Foi agora o quê? Explicado, compreendido os fenômenos elétricos da matéria, o que Dalton não conseguiu explicar, tá? Perfeito? Então, agora o átomo ele é divisível e explicamos aí o quê? Os aspectos e os fenômenos elétricos da matéria, perfeito? Só que aí é o seguinte,
nesse modelo aqui de Thomson, tá? Nesse modelo de Thomson, não existia prótons. Sabia-se de uma partícula positiva, mas não recebeu o nome de prótons. Essa partícula positiva, né, os raios canais, só foram ser chamados de prótons por Rutherford em seu modelo atômico. Aí Rutherford, ele vai criar um outro modelo, e aí nós vamos entender o porquê que ele criou esse outro modelo aí, através também de quê? De experimentos que vai confrontar o modelo de Thomson, tá certo? E aí, um outro carinha chamado Millikan, tá? Ele vai determinar a carga do elétron utilizando essa relação aqui, ó, que Thomson já havia feito, já havia descoberto. Ele faz um outro experimento e ele descobre a carga. E a gente vai ver esse experimento agora, tá bom? Vou passar um videozinho. Nesse videozinho ali eu vou explicando para vocês como que foi realizado aí o experimento de Millikan. Experimento fantástico. Gente, eu falo que esses caras foram muito loucos, velho, muito loucos. Porque naquela época, né, sem muita tecnologia, tá? Os caras conseguiram fazer doideira. Experimentos, assim, horrores, horrores, horrores. Existem pessoas que são fora da curva, né, gente? Existem pessoas que parecem que, assim, baixam uns downloads aí do céu, né? E conseguem fazer coisas surpreendentes, tá bom? Então, vamos embora pro vídeo, compreender então o experimento de Millikan, beleza? E aí, próxima aula, a gente vai falar sobre o modelo de Rutherford. Então, vamos embora comigo e só na caixa, porque o som não pode faltar, não é verdade? Vamos embora. Fala aí, galerinha! Energia, energia! Então, vamos ver agora, tá? O experimento de Millikan, realizado em 1909 e que ficou conhecido como o experimento da gota de óleo, tá bom? Então, eu vou passar um videozinho e aí eu vou explicando aí ao longo do vídeo, beleza? Então vejam só, então esse aqui, tá? Esse aqui foi é um modelozinho aqui, né? Um desenho do aparato, do equipamento utilizado por Millikan, onde eu tenho aqui uma fonte de uma DDP, tá? Uma bateria, vamos dizer assim, beleza? Aqui eu tenho placas que vão ser eletrizadas, então aqui vai ficar uma placa carregada positivamente e uma outra placa carregada negativamente, beleza? Aqui eu tenho um microscópio para poder enxergar o experimento. Aqui um borrifador de óleo, um atomizador de óleo, beleza? Então olha só. Então, placas paralelas que vão gerar um campo, né? Um campo elétrico aqui uniforme, tá ok? E aí o que acontece? Millikan borrifa gotículas de óleo dentro desse equipamento aí. Velho, os caras são muito foda, velho. O cara, para pensar nesse negócio aqui, ele tem que ser muito doidão, viu? Então, Millikan foi um cara assim, igualzinho os outros também, né? Super disruptíveis, né? Mas olha só que fantástico. Então, essas gotas de óleo, elas vão passar por esse orifício. Ele vai ver essas gotículas aqui pelo microscópio, tá? E aí o que acontece? Ele vai aqui usar um raio ionizante, um raio-x aqui. Esse raio-x, ele vai ionizar o ar aqui dentro, tá bom? E aí, eu vou ter elétrons dispersos aqui dentro. Esses elétrons dispersos ali dentro vão aderir às gotículas de óleo. Então a ideia é que a gotícula de óleo fique carregada por elétrons. Beleza. Então tá lá, gotículazinhas passando pelo orifício, tá? Vão ficar carregadas negativamente. Repare que a gotícula de óleo, ela está caindo pela ação da gravidade normal. Só que aí o que acontece? Quando ele ligar a bateria, tá? Quando ele gerar uma DDP, uma diferença de potencial, ele vai controlando essa tensão aqui. E aí o que acontece? A placa que é positiva atrai as gotículas de óleo carregadas negativamente. Ou eu poderia pensar também que o quê? A placa negativa repele. Então, ele vai ajustando essa tensão de modo a conseguir estabilizar a gotícula de óleo. Quando ele consegue estabilizar, parar essa gotícula de óleo, quer dizer que eu vou ter aqui para baixo uma força peso, que é a força do peso da gotícula de óleo, portanto, massa vezes a gravidade. E para cima eu vou ter uma outra força,
que diz respeito ao campo elétrico sobre essa partícula, que vai ser a carga vezes o campo elétrico. Então eu tenho, portanto, um equilíbrio de forças. Um equilíbrio de forças. Tá lá embaixo, ó. A carga, né, dos elétrons. Aqui não tem só um elétron, aqui tem vários. Portanto, essa carga aqui é a carga total, que pode ser justamente o quê? O número de elétrons vezes a carga do elétron. O número de elétrons vezes a carga do elétron. Então, Millikan ele faz essa igualdade aqui, tá? A carga vezes o campo elétrico igual a massa da gota do óleo vezes a gravidade. Ele faz uma porrada de cálculo, tá? Muitos e muitos cálculos. Aqui a gente vê com uma simplicidade, mas o cálculo é bem complexo. E aí, como eu disse para vocês que esse Q é o N vezes a carga do elétron, ele acaba o quê? Determinando a carga do elétron, que vai valer menos 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs. Perfeito! Millikan, então, ele determina a carga do elétron. Como Thomson já havia definido uma relação de carga e massa do elétron, ele usa essa relação e acaba encontrando também o quê? A massa do elétron, beleza? Então, esse foi o experimento de Millikan, muito interessante. Um assunto que já caiu em provas e pode cair novamente, beleza? Show de bola, galera! Então nós já temos aí, portanto, a descoberta dos elétrons, a descoberta dos prótons, o cálculo da massa e da carga do elétron. Agora a gente vai para um outro modelo, que é o modelo atômico de Rutherford. Então vamos embora, galera! Um abraço, Deus abençoe vocês. Energia, energia, energia. Tamo junto, valeu, até a próxima. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.